Os mortos estão voltando à vida em Black Clover e a gente já viu o Hisu, que morreu no começo da obra, reaparecer como paladino lá no País do Sol, lutou lá com os Ryuzen, né? O Asta estava no meio. E agora a gente viu também o Morgan e a Acer ressuscitarem como paladinos, só que no reino de Clover. Na verdade é Acer, né? Porque a gente está falando em japonês e não em inglês. Mas o fato é que a pior ressurreição de todas ainda está por vir, que é a da Licita. E isso pode fazer com que o Asta e o Lieb percam a antimagia e se separem. Então a gente vai debater essa teoria aqui juntos, tá? Lembrando que eu tô falando do mangá, conteúdo que ainda não foi adaptado pro anime, e sinceramente a gente não sabe nem da previsão de quando vai ser. Bora lá! No capítulo 354 de Black Clover, a gente teve o momento tão esperado, né, que era quando de fato a gente ia ver os cavaleiros que o Lucius ia ressuscitar como paladinos para poderem lutar contra os cavaleiros lá no reino de Clover. E nele a gente viu a Acer, mãe do Nozel, da Noelle, dos irmãos Silva, todos lá, né, os dois lá pau no cu que eu odeio eles. E a gente teve também o Morgan, que já tinha muita especulação que ele tinha sido trazido dos mortos como paladino por causa daquele espectro lá da sombra dele, que dava para deduzir que era ele, por causa do rabo de cavalo, a capa, enfim. Mas nesse rolo todo aí, tem muito mais gente que pode ser ressuscitado e uma dessas pessoas é a Licita, que é a mãe biológica do Asta e a mãe adotiva do Lieb. E sinceramente, eu não tô nem um pouco preparada para este momento, quando ele acontecer. Nem no mangá, porque eu vou sofrer, e aí quando for adaptado para o anime eu vou sofrer de novo. Apesar de todo o impacto emocional, que obviamente vai afetar, né, os dois, quando ela vier como paladina ali de volta, tem uma questão muito mais complicada, que pode acabar destruindo a parceria que o Asta tem com o Lieb e, consequentemente, tirar eles do jogo por um tempo. É meio já que se esperado que algo vai acontecer para que a vitória não seja tão fácil, né? Mas primeiro a gente tem que levar em consideração que quando Lucius ressuscita algum guerreiro, esse guerreiro volta com os mesmos atributos mágicos que ele tinha antes de morrer, né? O Morgan a gente viu no 354 que ele usou a magia de luz quando ele atacou o Jack. Outro exemplo desse foi o Hisu, que ele lutou contra os Ryuzen lá usando a magia de gelo dele. E nos dois casos, essas magias eles possuíam já antes de morrer, então eles pegam a magia do demônio e a magia original que eles tinham em vida. E aí todas essas características da vida anterior de uma pessoa são preservadas nessa ressurreição. O Lucius faz ali uma coisa que até os mínimos detalhes voltam junto com a pessoa. E uma das características mais importantes da Licita era o fato de que ela drenava energia vital de qualquer ser que se aproximasse dela. Não precisava ser um ser humano em específico, podia ser um animal. O que, obviamente, poderia causar morte de uma quantidade considerável de cavaleiros mágicos muito fortes, de capitães, inclusive, porque ninguém ia poder se aproximar dela dentro ali de um raio de tantos metros, senão ia ter a vida sugada. Não foi informado, né, qual é esse raio, esse diâmetro, que você não pode se aproximar, mas o fato é que luta corpo a corpo contra a Licita não vai dar certo. O problema é que, quando a gente vê um pouco mais do passado dela e descobre isso, o Lieb não era afetado por essa habilidade dela justamente porque ele era um demônio, então é razoável a gente pensar que ele não tem energia vital, né? Um demônio não tem vida, é um ser de outra classe. E apesar, inclusive, disso nunca ter sido confirmado, mas a gente deduz, né, que era porque era um demônio, mas ele também não tinha magia nenhuma, então não tinha o que ela sugar dele. Lembrando que também essa era uma condição que ela não controlava. Ela não podia dizer, agora eu vou sugar a sua energia, a sua mana, agora eu não vou. Já o Asta, em contrapartida, não tinha mana para ser sugada, mas ele estava vivo, né? Então esse foi o motivo pelo qual a Licita abandonou ele na porta da igreja em Hage. Se ela não fizesse isso, havia a probabilidade dela sugar a energia vital dele e ele morrer. Só que agora existe um fator, tanto no Asta quanto no Lieb, que antigamente não existia, que é a questão da antimagia. Eles não possuem mana, eles possuem só antimagia, mas a gente tem duas probabilidades. A de que a antimagia anule essa condição da Licita sugar ali a energia e a mana das coisas, né, até elas morrerem e tal, ou na pior das hipóteses, essa característica dela não faz distinção ali do que é mana ou do que é antimana e sugar a antimana deles também, o que seria bem complicado porque eles perderiam a única ferramenta que eles possuem para poder lutarem, que é a antimagia.
Esse quadro piora ainda mais se a gente pensar num segundo ponto, que é a magia de fato da Alicita. Ela tem a capacidade de guardar qualquer coisa que não tenha mana dentro de outra coisa. E foi isso que ela fez com o Lieb quando ele foi lá atacado e quase morto pelo Lucifero. Para proteger o Lieb, né, um pouco antes dela morrer, ela usou ali o poder dela, a magia dela, para guardar o Lieb dentro do Grimório de 5 folhas que ela tinha encontrado. E foi por ter ficado lá dentro por tanto tempo, alimentando o ódio, o rancor por ela ter sido morta lá pelo demonião, que ele acabou desenvolvendo a antimagia. O Lieb nem era o demônio do Grimório, né? Como dizia a lenda, de que um Grimório que se transformasse num de 5 folhas habitaria um demônio e tal. Ele só passou a habitar aquele lá porque a Alicita colocou ele dentro. Então, aquele Grimório provavelmente tinha um dono, demônio original, que em algum momento, por algum motivo, foi retirado de lá. É uma teoria, tá, gente? Só que aí, por algum motivo que a gente ainda desconhece, esse Grimório acabou escolhendo o Asta, que aí pode passar a usar emprestada ali a antimagia do Lieb. Isso significa que, se eles ficarem frente a frente com a Alicita Paladina, além de não poderem chegar perto dela, porque existe o risco, né, de drenar a vida deles, ela também pode simplesmente usar a magia dela para tirar o Lieb de dentro do Grimório de 5 folhas, que ela colocou, né? Foi ela que botou lá, então ela pode tirar. Como ele não é originário desse Grimório, a gente não sabe as consequências que isso poderia causar, como, por exemplo, ele acabar perdendo toda a capacidade de antimagia dele e, consequentemente, o Asta não ter mais como pegar emprestado esse poder, então tudo o que ele teve de upgrade até agora ia ter sido em vão. Se, na melhor das hipóteses, tirar o Lieb de dentro do Grimório não desvincular ele da antimagia, a gente tem um problema bem grande, mas bem grande mesmo. Assim, é uma questão de que o ritual que foi feito entre ele e o Asta não chegou no desfecho tradicional, né? Que é o demônio se submetendo ao mago e tal. No caso deles foi feito um pacto lá de amizade 50-50 e com o Lieb não pertencendo mais ao Grimório, que é a relíquia usada no ritual, né? Que o mago tem que carregar lá com ele para que a invocação seja possível nas lutas, pode ser que esse pacto aí seja desfeito. E, mais uma vez, o Asta ficaria completamente sem poder para poder utilizar. E aí eles iam precisar fugir para algum lugar para poder refazer um pacto aí diferente ou alguma coisa do tipo. Como o Lieb já possui um braço do Asta, talvez a solução fosse o Asta entregar todo o seu corpo para o Lieb e aí dessa forma os dois se tornarem um só. E assim terem a capacidade de irem de novo para a batalha e talvez desse jeito ainda mais forte do que antes. Isso se essa fusão em que o Asta entrega todo o seu corpo para o Lieb não causar ali uma transformação deles no Astaró, caso, né, a teoria de que eles dois são duas partes de um demônio só seja verdadeira, né? Caso o Astaró tenha se repartido em algum momento e mandou uma parte lá para o submundo na forma de Lieb, uma parte lá para a humanidade em forma de Asta e tal. É uma outra teoria que já vem sendo muito destrinchada aí na internet. Só que independente do que aconteça, ainda que não aconteça nada disso, só o fato da Alicita estar na frente deles já vai trazer um impacto psicológico tão forte que vai desestruturar completamente eles dois, principalmente o Lieb, e vai acabar invalidando eles por um tempo, né? Porque ela vai estar ali na frente deles, o Lieb, principalmente, que conviveu com ela, ele não vai aceitar lutar contra a Alicita, né? De jeito nenhum. Isso vai ser um fator bem complicado nessa guerra, né? Tanto para a guerra quanto para a gente, porque vão ser momentos que vão causar aquele cisco no olho, sabe? Aquela vontadinha de chorar. Já tô vendo tudo já. Então agora eu quero que vocês me contem o que é que vocês acham dessa possibilidade, quais as teorias de vocês, deixem aqui nos comentários e já deixa o like também no vídeo, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, um beijo, boa semana pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!